Olha só, agora a gente mostra o segundo episódio da série sobre o medalhão, que originou a devoção ao Pai Eterno. Hoje nós vamos falar das peregrinações, as longas caminhadas dos devotos para louvar e agradecer as graças alcançadas, que mudaram muito ao longo dos anos. Mas a fé que move esses fiéis ao encontro do Santíssimo permanece a mesma e se renova a cada dia. Vamos então conferir o trabalho feito pela repórter Daiane Rodrigues. A devoção ao Divino Pai Eterno, enraizada no coração do Brasil, é marcada por uma tradição secular de peregrinações que transformaram a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um dos maiores centros de fé do país. Esta jornada de devoção e sacrifício reflete a profunda espiritualidade de milhões de devotos ao longo dos anos. O encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, por volta de 1840, foi o ponto de partida para as primeiras peregrinações. Os fiéis, movidos pela fé, enfrentavam longas distâncias e desafios para estar com o Pai Eterno. E nós estamos falando de um período que em Goiás sequer haviam estradas, eram caminhos no meio do mato e muitos se perdiam. E a própria lógica da vida das pessoas daquela época, todos trabalhadores da terra, trabalhadores do campo, então obedeciam a esse tempo e a essa tradição para poderem fazer uma viagem. E hoje a gente fala, vive na cidade, vai à missa todo domingo. Naquela época não era assim, né? Eram poucos os padres aqui nessa região do Brasil. Essas jornadas iniciais eram caracterizadas por procissões simples, cânticos e orações, que refletiam a pureza da fé popular. Elas se tornaram uma expressão viva de espiritualidade e comunhão. Inicialmente eram enfrentadas com coragem e determinação. A pé, a cavalo, em carroças ou carros de boi. Os romeiros atravessavam campos, riachos e estradas de terra para chegar ao local onde o medalhão fora encontrado. Cada peregrinação era marcada por desafios, mas também por graças alcançadas e momentos de intensa conexão com Deus. Era o meio de transporte daquela época, eram os carros de boi, né? Então as pessoas viajavam, seja para levar a sua produção, ou seja para visitar parentes, ou para fazer sua romaria em carros de boi. À medida que a notícia do encontro do medalhão se espalhou, outros fiéis passaram a visitar o local, o que motivou Constantino e Ana Rosa a construírem uma pequena capela de Buriti em 1843, para abrigar o objeto sagrado. A devoção cresceu rapidamente e, em 1848, uma capela maior foi erguida para acomodar o grande número de peregrinos que chegavam. Só depois, anos mais tarde, é que surgiu a Igreja Matriz, hoje Paróquia Divino Pai Eterno. Até a chegada dos redentoristas, em 1894, havia uma capela muito pequena, onde hoje está a Igreja Matriz, que era o local mais próximo do local onde o medalhão teria sido encontrado. Então, por volta de 1910, começou a construção da atual Igreja Matriz, que foi inaugurada em 1912. Que na época era a maior igreja de Goiás. E ali pôde então ter um espaço, uma referência para os devotos, os peregrinos que vinham da redondeza para rezar, para agradecer ao Pai Eterno, para fazer os seus pedidos, para agradecer as bênçãos do Pai em sua vida. Então, a partir da construção da primeira igreja, essa referência para a devoção dos filhos do Pai Eterno. A força dessa devoção transformou aquele vilarejo em Trindade, conhecida hoje como capital da fé. E por conta da chegada de tantos peregrinos, não só de municípios goianos, como também de outros estados, foi necessário aumentar o espaço. Daí surgiu o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que com tantas demonstrações de fé, se tornou a única basílica no mundo dedicada a ele. Casa do Pai, como revela Jesus, é a casa da acolhida, né? Onde acolhe todos os filhos do Pai Eterno
E como vai, né, expandindo essa devoção, quanto o amor do Pai Eterno vai alcançando mais pessoas, na história foi vendo essa necessidade, né, de preparar um ambiente para acolher bem. Com o passar dos anos, as romarias ao Santuário do Divino Pai Eterno ganharam força e organização, e o movimento de peregrinações se consolidou, atraindo cada vez mais fiéis de diversas regiões. As práticas durante as romarias, que antes eram simples visita à casa do Pai para pedir ou agradecer, também evoluíram e passaram a ter novenas, missas campais e confissões, além de manifestações culturais. Os meios de transporte também evoluíram e dos carros de boi e caminhadas a pé surgiram veículos motorizados que acompanharam as transformações da sociedade. Perceba que quando lemos o Antigo Testamento, em diversos momentos aparece uma expressão como nossos pais nos contaram. O povo de Deus recebeu a tradição, antes de ser escrita, de ouvir falar pelos pais e de ver os pais fazerem. Então, quando vemos a tradição dos carros de boi, de fazer essa viagem, mesmo que não seja necessário, porque há outros meios mais modernos, é uma forma de honrar esta tradição, honrar aqueles que vieram na nossa frente, construíram essa tradição, nos ensinaram essa devoção e que nós queremos continuar. Hoje, já não são os carros de bois, um carro, tantas pessoas que podem ir lá, vão de manhã, participam da missa, vão embora, tá. Mas o sentimento continua o mesmo. A chegada dos missionários redentoristas a Goiás foi um ponto importante na história das peregrinações. Eles desenvolveram um papel crucial na organização das romarias e na disseminação da devoção ao Divino Pai Eterno. Quando nós recebemos o convite do então bispo de Goiás, Dom Eduardo, para que viéssemos tomar conta do Santuário do Divino Pai Eterno, olha isso, em 1894, né? Já faz um tempinho. É claro que já existia a fé do povo, a devoção, os romeiros que saíam de diversos lugares do estado de Goiás iam ali demonstrar a sua fé, fazer as suas homenagens ao Divino Pai Eterno. Mas com a chegada dos redentoristas, eu creio que o santuário pôde ganhar uma maior expressão, porque junto com os missionários veio também a catequese, a evangelização do povo de Deus, não? O trabalho realizado pelos missionários redentoristas contribuiu para a propagação dessa devoção e por isso a necessidade de construir um novo templo santo. A construção da nova casa do Pai reflete a grandiosidade dessa fé. Ela não é apenas uma construção física, mas um sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. No início deste milênio e desse século, temos a possibilidade de construir uma terceira igreja, ainda maior, que está em construção, com a união dos romeiros de todo o país, dos devotos do Divino Pai Eterno, e a gente espera que logo, em algum momento que as possibilidades nos permitirem, essa igreja fique concluída, né? Então, é devagar a construção porque é a possibilidade da união das pessoas que faz possível esse sonho se tornar realidade, mas tudo com uma intenção, primeiro, de expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Pai Eterno. E, em segundo lugar, também para bem acolher aqueles que vêm aqui fazer sua peregrinação. Hoje, romeiros de todas as partes do Brasil e do mundo continuam a peregrinar até Trindade, perpetuando a devoção que nasceu há 185 anos, com o achado do medalhão. As romarias vão além do físico. Elas são um convite a refletir sobre a vida, buscar reconciliação e agradecer pelas bênçãos recebidas. A fé impulsionou as primeiras peregrinações, que continua viva e se adaptou aos tempos modernos sem perder a essência. Coisa linda, né? Ver esses peregrinos, essa história toda correndo aí, né, ao longo dos anos, e com certeza virão muitos outros anos pela frente com essa devoção sendo passada de família para família, de geração para geração, e é bonito de acompanhar que em breve a gente possa trazer mais registros e novas histórias também sobre essa devoção ao Pai Eterno.